bom dia. É uma grande alegria estar com vocês mais uma vez na Escola Bíblica Discipuladora. Hoje, estudando um novo material, a lição número 4 da revista Conflitos da Vida. A lição número 4, que vai falar sobre como superar a ansiedade e o medo. E o nosso desejo, a nossa oração é para que Deus nos abençoe, complete aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, que Ele me use e que o seu coração esteja aberto, receptivo para ouvir o que Deus tem a te falar neste dia. Oremos. Senhor Deus Pai, louvamos o Teu santo nome e te agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos estudar a Tua palavra com liberdade. Fala aos nossos corações, tenha liberdade para nos incomodar e nos ajudar a transformar aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, a lição de hoje é como superar a ansiedade e o medo. O texto básico se encontra em Filipenses 4, a partir do versículo 2 até o versículo 8, e o versículo-chave se encontra no livro de 2ª Crônica, no capítulo 20, nos versos 3 e no verso 12. O alvo dessa lição é que nós percebamos, ao final, que todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedade. E como Josafá, nós devemos buscar em Deus, colocar sempre em Deus os nossos olhos para nos ajudar a superar a ansiedade e o medo. Muito já foi dito sobre a ansiedade. Eu quero rapidamente aqui falar o que é a ansiedade. Há várias definições, eu separei duas aqui que eu acho que vai nos ajudar nesse estudo. A ansiedade é uma reação comum a todos os indivíduos, independente dele ser cristão ou não, e o autor da lição vai falar sobre isso com muita propriedade. Mas o que é exatamente ansiedade? É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ansiedade, então, seria esse estado em que nós ficamos, a pessoa pode ficar de preocupação de algo que ainda vai acontecer, ou pode acontecer ou não. É também um termo geral usado para vários distúrbios, como medo, preocupação, apreensão. Também é usado esse termo, ansiedade. O autor vai nos dizer que a ansiedade, ela existe como algo comum a todos os indivíduos, independente de ser cristão ou não. E isso é muito importante, porque algumas pessoas pensam assim, e até tem esse discurso: você é cristão, você não pode ter ansiedade. Ansiedade não é coisa de cristão. A ansiedade é algo inerente ao ser humano. Tá? Qual é o problema? Quando essa ansiedade sai da sua normalidade e começa a nos limitar, começa a nos impedir de fazermos as coisas. Começam a nos tirar a nossa normalidade, sai da normalidade. Então, eu creio que é uma pergunta que nós devemos fazer sempre. A minha reação, a minha preocupação, o meu medo está de acordo com o que está acontecendo? Ou eu estou supervalorizando alguma coisa? Então é algo para se perguntar. E o autor aqui da lição, ele cita Paulo, e eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Diz assim: mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas. Eu quero chamar a atenção disso. Em todos os lugares houve problemas, lutas
com os de fora e medo no nosso coração. Paulo está falando aqui de problemas e está falando do medo que esses problemas começaram a ocasionar. E não foi somente, e o 6 diz assim, porém Deus, que anima os desanimados, nos animou. Deus que anima os desanimados, nos animou. Então Paulo aqui já nos dá um começo, né, do nortear dessa lição. Eu falei que muita coisa tem sido dita a respeito de ansiedade. Você vai encontrar muitos materiais, livros falando sobre o assunto. Muitos livros, inclusive acadêmicos, falando sobre o assunto. Mas hoje nós queremos nos deter e dar um foco aqui no como a palavra de Deus nos ajuda a vencer a ansiedade e o medo. Há várias causas, há várias consequências também. Esse assunto é muito vasto. E um terapeuta cristão nos diz que a ansiedade ela pode ser normal, mas ela pode também ser anormal, neurótica, aguda, uma ansiedade aguda. E a gente precisa saber discernir quando a ansiedade ela é normal e quando ela está saindo da sua normalidade e quando ela chega num grau agudo e neurótico que precisa de um acompanhamento psicológico, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que 30% da população mundial, e a gente está pensando em 1/3 da população mundial, vai sofrer de algum tipo de transtornos esses, inclusive ligados à ansiedade. Quando eu falo em ansiedade normal, eu estou falando de uma expectativa para uma data que está chegando, né? Por exemplo, alguém que está prestes a se casar pode ficar ansioso com a data, com a festa, com os preparativos. Alguém que está esperando uma entrevista de emprego pode ficar ansioso sobre quais perguntas serão feitas, que teste terá que fazer, será que será aprovado ou não. Alguém que está para fazer uma prova pode ficar ansioso mesmo tendo se preparado. Então, esse tipo de ansiedade é normal. Porém, quando essas ansiedades ela ultrapassam a normalidade, quando elas se tornam muito frequentes, eu estou ansiosa por tudo e por qualquer situação. Situações que nem têm a expectativa de acontecer, mas eu já estou me preocupando antecipadamente. E isso acontece frequentemente, então eu preciso de uma ajuda um pouco maior. Eu falei do terapeuta cristão, Gary Collins, ele está citado aqui na nossa lição, né? Ele traz então essa explicação, essa diferenciação entre a ansiedade, que é normal, que é uma reação normal que todos nós podemos ter num nível bem baixo, e daquele sentimento exagerado que se torna uma ansiedade aguda até neurótica. E o autor da lição vai falar assim, olha, para ambas, Deus nos traz a solução. E aí somos convidados a ler o texto de Filipenses 4, a partir do versículo 2. Eu vou ler o texto todo, mas depois nós vamos nos deter em cada versículo. A partir do versículo 2 diz assim, Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, juntas com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão nos livros da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo.
não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. O que nós percebemos aqui nesse texto de Filipenses? Havia uma discórdia entre duas irmãs da igreja. E o que Paulo nos dá a entender nesse texto é que essa discórdia se tornou tão grande que tirou a paz dos irmãos da igreja. Toda a igreja estava vivendo um clima de falta de paz por conta dessa discórdia entre essas duas irmãs. Havia uma crise no relacionamento dessas irmãs. E aí Paulo vai convocar um obreiro, amigo na fé, para que entre nessa situação e promova ali uma reconciliação, para que a alegria do Senhor volte àquela igreja. A paz volte ali. E a partir do versículo 6, então, nós vemos Paulo dando um passo a passo para se vencer a ansiedade e o medo. Nós vamos ver então agora quais seriam esses 4 passos para vencer a ansiedade e o medo. O primeiro passo que ele vai falar aqui é identificar a causa do problema. Identificar a causa do problema. Como foi dito logo no início, e eu quero reforçar, não há nada de errado com a ansiedade. Mas quando ela aumenta ao ponto de limitar a eficácia de tudo que nós venhamos a fazer, então nós precisamos procurar a origem dessa ansiedade. E procurar a origem é mais fácil de falar do que realmente de fazer. É muito difícil. Às vezes nós não vamos conseguir sozinhos chegar a essa resposta. Às vezes nós vamos precisar de uma ajuda. E Paulo parece que foi no foco, né? Olha, o problema da igreja pode estar aí no caso dessas duas irmãs que estão em crise de relacionamento. E aí, a partir daí, Paulo pôde desenvolver todo um plano para trazer paz de novo ao coração daquela igreja. Nós precisamos identificar o foco da nossa ansiedade para podermos colocar até essa ansiedade diante de Deus. E quando eu digo que não é fácil, porque às vezes a raiz dessa ansiedade não está muito clara aos nossos olhos, ela está no nosso inconsciente. E eu gostaria de ler para vocês nesse momento um exemplo de uma irmã que eu tirei desse livro aqui, A Arte de Compreender-se a Si Mesmo. E essa irmã procura o pastor para falar de alguns sintomas que ela estava sentindo. E eu quero, a partir desse exemplo, mostrar que às vezes não é tão fácil se descobrir a causa de um problema, mas que é necessário se buscar. Porque quando nós buscamos e encontramos essa causa do problema, fica mais fácil. Diz assim: uma mulher certa vez me pediu que orasse por ela, porque tinha medo de um ataque cardíaco. Antes de orar, perguntei quais eram os seus sintomas. Ela contou-me que sofria de forte palpitação no coração, que o seu médico havia dito que a causa era emocional e não orgânica. Ela estava certa, entretanto, de que os batimentos violentos do coração que surgiam quando menos esperavam era o início de que ela estava prestes a sofrer um ataque cardíaco. Perguntei quando o problema havia começado e ela replicou que tinha notado as palpitações pela primeira vez em março do ano anterior. Quando procuramos o que se ocultava sob o consciente,
encontramos a fonte do problema. Então, através dessa busca, ela conseguiu encontrar a fonte real do problema. E aí ele conclui dizendo assim, que houve um grande tempo buscando, né, pesquisando, estudando, refletindo, como o autor da lição aqui fala, que é necessário que haja uma observação, uma reflexão, uma autoanálise, né, um autoconhecimento, uma leitura da Bíblia, um aconselhamento. E aí ele diz assim, pela primeira vez ela compreendeu o motivo pelo qual devia orar. O que eu estou dizendo é que se a gente não sabe exatamente qual o motivo da ansiedade, fica difícil até orar, porque vai pedir a Deus sobre qual assunto, qual motivo. O motivo dela não era a palpitação, o motivo estava no seu inconsciente. Então nós precisamos buscar saber exatamente qual é a causa, fazer perguntas. E aí, sabendo a causa, a gente pode seguir para solucionar o problema. O segundo passo para isso, para vencer a ansiedade e o medo, de acordo com o autor aqui, é considerar a ajuda de um irmão. Eu falei que dificilmente, é muito difícil encontrar a causa, né? E dificilmente nós vamos conseguir sozinhos. Quando a ansiedade começa a nos dominar, é porque nós mesmos já perdemos um pouco o controle. Então nós precisamos realmente de ajuda. E os nossos irmãos em um pequeno grupo podem nos ajudar sim, de uma forma gentil, de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, a descobrir a causa dessa ansiedade, a causa desse medo, e assim juntos entregamos a Deus esse problema. O autor ele vai usar aqui uma frase que eu gostei muito, que ele diz assim: todo crente deve ter os seus companheiros de jugo, os seus companheiros de caminhada, os seus companheiros daqueles momentos difíceis, que você pode contar para orar junto com você, para chorar junto com você, para te aconselhar, para dizer para você aquilo que você não está conseguindo enxergar, para abrir os seus olhos. Todo crente precisa de alguém assim. Lá no discipulado, e eu quero aproveitar esse momento para te dizer que se você não faz o discipulado com alguém, você deve procurar discipular alguém ou ser discipulado, se você ainda não foi discipulado, ter alguém que ande ao seu lado. Paulo tinha um Barnabé, Timóteo tinha Paulo, e lá no discipulado nós aprendemos algo muito interessante que diz que cada crente necessita de um Barnabé, porque precisa de alguém que ame, mas que não se deixe impressionar por você. Ou seja, alguém que te ame, que queira investir tempo com você, passar tempo com você, estudar a Bíblia com você, orar com você, mas que também esteja disposto a falar para você aquilo que você precisa ouvir. E Paulo, quando ele pede ajuda ali daquele irmão, ele está dizendo para aquele irmão, olha, vai lá, no versículo 3, conversa com Evódia, conversa com Sintique, tenta descobrir qual é o problema, mostra para elas que essa crise no relacionamento delas não é algo bom nem para elas, nem para a igreja, está gerando medo, está gerando preocupação, está gerando ansiedade. É importante desenvolver. E eu não poderia deixar aqui de citar o Celebrando a Recuperação. O Celebrando a Recuperação é um grupo que se reúne na igreja e hoje em dia nós temos nos reunido virtualmente, mas é um grupo realmente de apoio, de acolhimento, um grupo comprometido com o sigilo, um grupo comprometido a não julgar as pessoas, porque quando se fala em questões emocionais como ansiedade e medo, algumas pessoas têm até medo de abrir o seu coração porque temem ser julgadas pelo outro. Como eu falei lá no início, algumas pessoas dizem, não posso sentir esse sentimento, eu não posso ter medo porque eu sou crente. O que vão dizer de mim? Eu não posso demonstrar ansiedade porque eu sou cristão. O que vão dizer de mim? E ali no CR nós temos esse tempo de acolhimento, mesmo de apoio. Se você
não faz parte do CR, se você quer conhecer um pouco mais a respeito do CR, procure a nossa líder, irmã Ana Rosa, faça contato, faça pergunta, tire suas dúvidas, participe de um dos nossos encontros virtuais, eu tenho certeza que você irá gostar, você irá se sentir acolhido, amado e terá ali possibilidade de falar. Nós temos grupos para mulheres e grupo para homens e você será muito bem-vindo ali. O importante é que você desenvolva relacionamentos afetivos significativos dentro da sua casa, com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo. Evite o isolamento só faz aumentar a ansiedade. Temos repetido aqui várias vezes, você tem ouvido em vários cultos, que o ser humano ele é relacional, ele tem essa necessidade do outro. Então não se isole, procure ajuda, considere a ajuda de um irmão em Cristo para te ajudar a vencer as suas crises de ansiedade e de medo com orientação, com acolhimento, com escuta, com o amor de Deus. O terceiro passo que o autor vai nos chamar a atenção é alegre-se no Senhor. Alegrar-se sempre no Senhor. E o versículo que eu quero reler com os irmãos agora é o versículo 4, que diz: tenham sempre alegrias unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. É quase uma ordenança, nós sermos alegres, mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio ao medo, em meio às lutas, em meio aos problemas. O servo do Senhor pode ter alegria, porque quando nós buscamos ao Senhor, nós tiramos o foco do problema, tiramos o foco da ansiedade, tiramos o foco do motivo do nosso medo e levamos o foco para um Deus que é maior que todas as coisas, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus altíssimo, um Deus que está acima de todos os problemas e um Deus que me ama, um Deus que te ama, um Deus que nos ama de forma incondicional. O amor de Deus por nós é tão grande a ponto que Ele nos enviou o seu Filho amado para morrer por nós. E Jesus não morreu em vão. Ele não morreu para depois nós ficarmos jogados aos nossos sentimentos, às nossas dores. Ele está sempre conosco. Ele, quando foi assunto ao Pai, ele disse que iria nos deixar um consolador. E foi isso que ele fez. E com a presença do Espírito Santo em nós podemos tomar posse dessa alegria do Senhor e nos regozijar sempre, nos regozijar sempre, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, perdão aí da repetição. O autor vai nos falar, e eu queria ressaltar aqui, o texto de João 10, a partir do versículo 7, eu não vou ler, mas João apresenta Jesus como bom pastor. Mas eu queria lembrar com você o Salmo 23, um salmo bem conhecido. Esse salmo nos mostra a nossa total dependência de Deus, porque Deus se preocupa conosco. Jesus é o nosso bom pastor e Deus nos se preocupa conosco de tal forma que Ele cuida do nosso bem-estar. Ele não quer que nós vivamos ansiosos, preocupados com coisa alguma. Assim como o pastor cuida da sua ovelha, provendo ali o alimento, o abrigo, assim também Deus é para conosco. Ele cuida do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar emocional, do nosso bem-estar mental, do nosso bem-estar espiritual. E Ele nos dá refrigério nos dias difíceis. E garante, então, assim, que nós tenhamos alegria. O seu amor não tem limite. A sua misericórdia não tem fim. Guarde sempre isso no seu coração, porque quando nós tiramos o foco do problema, tiramos o foco do medo, o nosso olhar se volta para Deus, nós conseguimos
perceber a grandeza da misericórdia de Deus, a grandeza da sua bondade e a imensidão do seu cuidado para conosco, e assim podemos nos alegrar sempre. E o quarto item que ele vai citar como o quarto passo é confiar em Deus em oração. E falar de oração agora, né, é até fácil. Nós acabamos de estudar um material maravilhoso chamado Gente de Oração. Nós vimos tantos servos de Deus, né, que tiveram experiências maravilhosas de oração. E aqui o autor ele vai citar Jó. Jó teve uma experiência maravilhosa de oração, a ponto de dizer que antes ele conhecia só de ouvir falar, mas agora os olhos veem a Deus. Né? Então, a experiência tão grande de oração. E nós precisamos ter também, assim, um hábito, né, de oração, um hábito de leitura da palavra. E aí eu quero ler com vocês, voltar com vocês no texto que eu citei lá no início, que é o versículo-chave da lição, e agora eu quero ler com vocês 2 Crônica, capítulo 20, vou ler o versículo 3 e o versículo 12. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, vai falar sobre Josafá. No versículo 3, nós vemos o rei Josafá com muito medo. E diz assim a palavra do Senhor: Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. No versículo seguinte, nós vamos ver que todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. O povo todo estava com medo. E no versículo 12, ele diz assim: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Quando você não sabe o que fazer, você precisa pedir socorro. Josafá se pegou ali num momento em que ele estava sendo atacado. O povo de Judá estava sendo atacado. E ele teve grande medo, grande temor. Há situações na nossa vida que vêm e o temor é inevitável. O medo é inevitável. O que fazer? Se não se apegar ao Senhor. À medida que nós confiamos mais no Senhor, em oração, menos a ansiedade vai tomar conta de nós. A proporção que nós nos enchemos na palavra de Deus, à medida em que nós nos aproximamos mais de Deus, nós vamos tomando mais consciência da grandiosidade desse Deus. E aí o motivo da ansiedade, do medo, vão se tornando menores. Eu quero concluir a lição de hoje relembrando o versículo 7 do texto que nós lemos de Filipenses. Quero reler de novo com vocês esse versículo. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Então, um texto que começa falando de discórdia, de relacionamento, uma crise, um problema, ele termina aqui no versículo 7 falando de paz. A paz que é o oposto da ansiedade. Que a paz de Deus habite no seu coração. Que você dê muito lugar a Deus no seu coração. E que essa paz, que não é a ausência de problemas, mas é a paz que existe mesmo em mim há problemas. Lembra, quando a gente fala de paz, a gente lembra logo daquela figura da pomba, né? Numa rocha, num espaço, numa rocha, onde há uma grande tempestade, mas ela está lá
naquela rocha, firme, segura e em paz. A paz, como o autor coloca aqui, não é determinada pela ausência da tempestade lá fora, mas pela presença de Jesus do lado de dentro. Então, que mesmo em meio a todas essas dificuldades que nós vivemos, por conta da cidade em que estamos, por conta da pandemia que vivemos nesse momento, eu não sei o que está te provocando ansiedade em você, ou o que está provocando medo em você nesse tempo, mas que em meio a tudo isso, a paz do Senhor possa habitar no seu coração e ser maior do que qualquer outro problema. Mas eu seria um pouco evasiva se eu não falasse um pouquinho aqui nessa conclusão sobre aquela ansiedade que sai do padrão da normalidade. E eu quero te chamar a atenção. Se você, de repente, percebe que a sua ansiedade e o seu medo está saindo do padrão de normalidade, se você já está procurando isolamento, está procurando ficar longe das pessoas, está sentindo como a mulher que eu li o exemplo, né? Palpitações, está sentindo alguns sintomas diferentes, está pegando a fuga, talvez na alimentação, comendo fora do normal. Cuidado, procure ajuda, identifique o problema, considere buscar a ajuda de um irmão, busque a paz do Senhor, leia a palavra, mas procure também uma ajuda profissional. Hoje em dia nós temos muitos profissionais ajudando. Que o Senhor a todos nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor aplique no seu coração tudo que foi dito aqui e que complete aquilo que eu não consegui falar. Que o Senhor Deus te dê paz. Amém? Um bom dia para todos.